Olá, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina dos Santos Martins e realizo essa pesquisa em parceria e sendo orientada pela professora doutora Ana Roseli Paz dos Santos. A nossa pesquisa é intitulada Educação Musical Especial a Estudantes Surdos, uma pesquisa bibliográfica. E no título traz a questão da pesquisa bibliográfica exatamente por ser esta a metodologia que entendemos ser a mais adequada para que pudéssemos tratar os dados dessa nossa pesquisa. Porém, antes de nos aprofundarmos nos dados da nossa pesquisa, vale ressaltar algumas terminologias utilizadas e importantes quando nos referimos à pessoa ou estudante surdo. A primeira delas é que a terminologia pessoa surda é a mais adequada, sendo embasado pelo SASAC 2003. Ou também podemos nos referir a este nosso público como pessoa com deficiência, com base no referido da ONU em 2006. São as duas terminologias que podemos utilizar para serem, que são adequadas para serem utilizadas quando nos referimos a esse público específico. No Brasil, segundo o último censo que foi disponibilizado e veiculado em 2010 em função do período pandêmico, no Brasil foi registrado 5% da população sendo acometida com algum grau de surdez. Essa questão para nós é muito pertinente porque esses 5% dessas pessoas também se refletem nos espaços escolares ou nos espaços informais de educação musical. E é exatamente por essa razão que esse público precisa ser observado e compreendido para que as adaptações necessárias à sua condição de estar no mundo sejam possíveis. A nossa pesquisa acontece numa investigação e pesquisa em trabalhos acadêmicos e em dissertações e teses. Nós nos aproximamos da ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical, da ANPOM, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, e da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal. Nesses 3 bancos de dados, nós encontramos produções acadêmicas e dissertações correlatas com o nosso tema. Nós nos aproximamos desses bancos utilizando palavras-chave, tais como educação musical especial e pessoa surda, educação musical especial e Libras, educação musical especial e educação musical. Foram o conjunto dessas palavras que nos trouxeram tais produções para que pudéssemos investigá-las. A nossa pesquisa se dá numa delimitação de tempo que compreende 2019 a 2022. E isso acontece porque em 2019 foi veiculada pela ABEM uma produção acadêmica de uma pesquisadora chamada Mércia Santana Matias, com o título Produções Acadêmicas sobre Educação e Surdez, o que revela umas produções brasileiras. E essa pesquisa se dá da década de 80 até 2018. Então, como ela fez todo esse tempo dentro da sua pesquisa, nós nos dispusemos a fazer o desdobramento dessa pesquisa, fazendo análise de 2019 até 2022. Nessa nossa pesquisa, nós encontramos 6 produções acadêmico-científicas veiculadas na ABEM e na ANPOM. As 4 primeiras que nós vamos falar, elas foram veiculadas na ANPOM entre os anos de 2019 a 2022. Então, a primeira delas é o próprio mapeamento das publicações brasileiras sobre educação musical e surdez feito pela Mércia. A segunda publicação que nós tivemos acesso foi um texto que fala sobre ferramentas para o auxílio da percepção da pessoa surda. Depois nós encontramos uma revisão sistemática de literatura que fala sobre o ensino de música para estudantes surdos. E a quarta publicação feita na ABEM, ela fala sobre educação musical no formato bilíngue, onde o surdo tem condição de aprender música também sendo utente da Libras, Língua Brasileira de Sinais. Na ANPOM, dentro desse mesmo espaço que nós trabalhamos, nós encontramos 2 publicações. A primeira delas fala sobre o ensino de piano a uma pessoa surda, um ensino tutorial, onde existe um professor, um intérprete e um aluno surdo aprendendo piano. A segunda publicação da ANPOM é um desdobramento de uma performance, um concerto acessível, onde a cantora, uma solista, também é sinalizante e ela faz esse concerto nas 2 línguas ao mesmo tempo, cantando e sinalizando. E ela descreve essa performance como uma performance que é potente para a aproximação do surdo dessa realização musical. Quanto às
CAPES, nós encontramos 3 dissertações sobre o tema. A primeira delas é a narrativa de pessoas surdas que apreciam música, ou seja, é possível que essa pessoa surda possa de fato apreciar música quando ela se aproxima dessas experiências, como o Strobel nos fala sobre isso. Temos uma segunda dissertação que fala sobre o ensino de música para pessoas surdas em uma ONG. Então, todas as adaptações metodológicas, todos os materiais e todos os processos são de fato direcionados para a pessoa surda. E a terceira dissertação encontrada sobre o tema foi Além do Som, e ela fala sobre a experiência de um ensino musical em um grupo de pessoas ouvintes e pessoas surdas. Então, todo esse material, esses materiais que foram recolhidos, nos apontam de fato que é possível que a pessoa surda consiga desenvolver um fazer e consiga experienciar a vivência musical. Não é pela não audição que já traz algumas complicações em um mundo tão sonoro que ela não pode se aproximar do fazer musical. Nós, enquanto docentes e pesquisadores da área, precisamos compreender que há possibilidades sonoras quando elas são adaptadas aos processos vibráteis, aos processos táteis e aos processos visuais. O que a pessoa surda não consegue ter, como o próprio Sachs nos diz, nós precisamos trabalhar com base naquilo que o estudante tem preservado. E a audição não é algo que a pessoa surda tenha preservado. Por esse motivo, é importante que encontremos outras possibilidades para além do exercício auditivo, para que a pessoa surda tenha condição de se aproximar do fazer musical. Pelo senso comum, a pessoa surda não pode ou não tem capacidade para vivenciar esse fazer. Mas, ao sermos confrontadas com essas produções acadêmicas, essas dissertações, nós entendemos que de fato é possível que a pessoa surda possa vivenciar o fazer musical desde que ele seja comprometido com a sua condição de estar no mundo. Inúmeros teóricos afirmam que o fazer musical é inerente ao ser humano, independente da sua condição, seja ele no espaço da pessoa ouvinte ou da pessoa surda. O que necessitamos de fato é adequações em processos metodológicos, pedagogias que se aproximem da realidade desses estudantes, formação docente que capacite de verdade para a pluralidade da realidade da sala de aula, leis e exercícios legais que apontem para um ensino musical que seja equânime, que seja adequado e justo